Tá sim, professor. Ótimo, Bruno. Muito bem. Vou apresentar, tá certo? Ó, olhem só. Tá dando para perceber? Tá dando para ver? Não, né? Porque eu Não. tenho a tela. Oh, meu Deus. Vamos agora de novo. E agora? Ainda não. Agora sim, agora apareceu. Pronto. Ótimo. Eu vou aumentar a tela, tá certo? Espera aí. Tá dando para ver ele maior, pessoal? Sim, Vocês estão vendo um mapa conceitual que tem o nome Espírito Esportivo? sim. Ótimo. Se alguém não estiver vendo, gente, fale, porque eu não estou vendo o chat. Tá certo? Ô, professora, não dá para enxergar Diga. muito, não. Não tá dando para ver. Certo. Deixa eu tirar aqui. Assim tá dando para ver? As palavras tá muito pequenininha. As palavras estão muito pequenininhas. E quando eu aumento a tela, meu amor? Vê só. Deixa eu apresentar a tela maior, tá certo? E assim, apareceu maior? Não. Não tá aparecendo a tela completa. Ou é Tá porque menor a tá. tela. Tá pequena a tela. Dá um zoom na tela, Nívia, que a letra fica maior. É o que, Rayane? É Rayane tá falando? Dá um zoom na tela que fica maior a letra. Aproximando, tipo no celular de Nívia, ela própria dá um zoom, entendeu? É, pronto. Por quê? Sabe por quê, Nívia? Porque aqui tá aparecendo para mim a tela completa. No teu tem como tu dar um zoom? Consegui agora. Pronto. Vamos embora? Gente, isso aqui é a continuação do nosso conteúdo da semana passada, que já foi passado em sala de aula. Aí eu vou passar novamente, porque eu não pude estar em sala de aula hoje, e também porque eu sempre vou estar recapitulando um pouco para as pessoas que também não podem estar em sala de aula ou não querem estar em sala de aula, porque vocês têm esse direito, tá certo? E também não quer dizer que eu sempre vou estar repaginando uma coisa e demorando, porque esse conteúdo já está disponível no Classroom, mas eu preciso explicar para que vocês compreendam, tá certo? A gente tinha definido lá anteriormente, deixa eu trazer para cá, sobre isso aqui, não foi? Que o esporte é caracterizado por alguma forma de competição que ocorre sobre condições formais e organizadas, não foi isso? Que ele é uma atividade competitiva e que é institucionalizada, que existem regras que são detalhadas por entidades oficiais. E aí a gente discutiu sobre o que era o bate-bola, um racha, ou jogar vôlei com nossa turma, na nossa comunidade, e o que é de fato o esporte. E a gente percebeu e começou a entender que o que a gente faz de jogar bola ou jogar vôlei na nossa comunidade ou em uma área de lazer, por exemplo, é o jogo esportivo, ok? E o esporte é nada mais, nada menos do que quando existe um campeonato que tudo aquilo ali, aquela competição e aquelas regras são institucionalizadas, existe um padrão e elas precisam ser cumpridas. E o que a gente faz, por exemplo, com nossa turma ou nossa comunidade, num jogo de vôlei ou coisa do tipo, é o jogo esportivo que é originado do esporte, ok? E aí eu disse que a gente não tinha terminado, né? Vocês podem perceber nesses slides anterior que é a explicação de forma mais ampla
sobre esse mapa conceitual. Estão vendo o mapa conceitual agora de espírito esportivo? Sim. Pronto. Lembrem que eu não consigo ver o chat, tá certo? Quem estiver vendo o chat, por exemplo, coisa do tipo, pode falar o que está acontecendo no chat, tá? Quem não quiser falar. Então, eu disse que a gente não tinha terminado esse conteúdo, até porque tem outras questões envolvidas. E aí, a gente pode ver aí nessa seta preta do lado esquerdo, que diz que espírito esportivo é o quê, Bruno? Tu pode ler para mim? Espírito esportivo é a motivação pela satisfação intrínseca do envolvimento na atividade. Isso, é a motivação da sua satisfação intrínseca, ou seja, da sua satisfação interna do envolvimento na atividade. Tá certo? Tá tudo ok, gente? Eu tô vendo só a zoadinha do chat. Tá tudo ok? Uhum. Pronto. Então, ele está dizendo aí que o espírito esportivo é a satisfação intrínseca. O que é intrínseca, professora? É algo interno, que está relacionado aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, às nossas vontades. Então, meu espírito esportivo me leva a estar envolvido na atividade, ok? Só que essa seta logo abaixo tem dizendo assim, e o esporte de alto nível? Aí o autor, né, a literatura, na verdade, diz que no esporte de alto nível, que é o esporte, certo? Onde as pessoas praticam de forma profissional, tá ok? Existe o espírito esportivo, mas também existe de uma forma muito caracterizada que não existe o espírito esportivo. Ou seja, ele diz que tem pessoas que têm espírito esportivo e está no esporte de alto rendimento ou de alto nível, e tem pessoas que não têm esse espírito esportivo, mas estão inseridas no esporte de alto nível. Vocês concordam com isso? E aí, gente? Existem pessoas que estão no esporte de alto nível, estão no esporte, que têm espírito esportivo, e tem pessoas que estão lá, mas não têm esse espírito esportivo, não têm essa satisfação intrínseca. E aí? Vamos continuar. Mas é bom vocês estarem botando também as inquietações de vocês para fora, tá certo? Ele diz que extingue a existência do espírito esportivo. Ele diz que o esporte de alto rendimento ou de alto nível extingue a existência de espírito esportivo, ou seja, aquelas pessoas que ali estão inseridas, ou grande parte delas, não tem espírito esportivo. A motivação daquela pessoa ali não é uma motivação interna. Seria pela motivação, seria qual a motivação, na verdade, então? Quem pode me responder? Vou voltar lá para o chat, tá? Se não é uma motivação intrínseca, seria que motivação? Teria outro tipo de motivação para ele estar envolvido ali? Eu acho que é mais pela disputa dos indivíduos. É uma opinião. Oi, Jéssica! Fica aí de câmera aberta, é ótimo. Veja, Anderson, tem isso também. E essa disputa dos indivíduos... Ai, eu não sei de ligar isso aqui. Ah, foi. O áudio tá ligado. Meu Deus, a Matu. Ok, Jéssica. Nívia, tem a ver com o interior, a satisfação intrínseca tem tudo a ver, Nívia, com o seu interno, com sua satisfação interna. Mas a literatura está dizendo que no esporte de alto rendimento não existe o espírito esportivo. Tem pessoas ali, tem atletas que não estão envolvidas pela satisfação intrínseca,
pela satisfação interna. Então, aquela pessoa estaria envolvida pelo quê, na verdade? Quais seriam outros fatores? Maria Rayane está dizendo que pelo interesse e pelo dinheiro. Ótimo, Jéssica. O que mais? Eu acredito também que seja uma motivação competitiva. Mas quando a gente fala de competição, a gente fala de um fator intrínseco. E aí, Anderson e Bruno? Competição e disputa não seria como é que eu posso dizer? Uma satisfação intrínseca, uma satisfação interna do meu eu, da minha personalidade? Quando Rayane diz que quando o atleta não está envolvido por satisfação intrínseca na atividade, quais seriam os outros fatores? Ela disse que os outros fatores seriam dinheiro e interesse, que interesse está relacionado a dinheiro. E aí? Ela tá certa Pode nessa ser questão. também que ele goste daquele esporte. Ele gostando daquele esporte, isso é um desejo dele, né, Anderson? Então ele tem uma motivação intrínseca, então ele tem um espírito esportivo. Está correto. Só que quando eu falo que alguns atletas, ou grande parte desses atletas que estão no esporte de alto rendimento, não tem essa motivação intrínseca, não tem esse gostar. A Rayane trouxe que Rayane diz que ele está envolvido por outras questões, que essas questões são chamadas de fatores externos ou fatores extrínsecos, que é, por exemplo, o interesse e o dinheiro. Mas quais seriam outros fatores? Vamos eliminar agora o envolvimento do eu, da pessoa. Quando você não tem mais espírito esportivo, o que é que faz você continuar naquele esporte de alto rendimento? Fora o dinheiro e fora o interesse. Ô, professora, tem a ver com físico também? Nívia, tem. Mas com o físico em relação ao quê? A se exibir? Sim, a ter saúde também, né? Sim. Só que quando a gente fala do esporte de alto rendimento, a gente fala do esporte profissional, certo, Nívia? E aí o autor está dizendo, e a literatura está dizendo, que tem atletas que não estão envolvidos pelo seu desejo, por gostar. Quando eu falo do físico, eu falo de uma coisa que é minha, de uma coisa que eu sinto que eu necessito. Então, talvez o físico também esteja relacionado com satisfação minha, satisfação intrínseca. Tu compreende agora? Compreendo. Tá certo? Samara está dizendo que o envolvimento é apenas profissional. Esse envolvimento profissional envolve dinheiro, envolve interesse e envolve o quê? Envolve mídia, envolve fama. E aí? Vocês concordam? Que quando a pessoa não tem um espírito esportivo mais, ela está envolvida pelo interesse, pelo dinheiro, pela mídia, pela fama. Sim. Contrato. Uhum. Tá certo? Ótimo, pessoal. Vamos segurar isso aí. Vou voltar lá para o slide, para a gente dar continuidade. Deixa eu abrir mais aqui. Tá dando para ver ele bem grande na tela? Sim. Pronto. A
Aí nessa caixinha aberta aí, do lado esquerdo, embaixo da caixinha azul que diz extingue a existência do espírito esportivo, eu entreguei esse mapa conceitual em sala de aula, que o pessoal que não recebeu hoje vai receber ainda. E aí a gente ia colocar assim: estão envolvidos por fatores externos. Se tem atletas que não têm espírito esportivo, então porque eles ainda continuam no esporte, foi o que a gente acabou de discutir, por fatores extrínsecos, externos, ou seja, o interesse, o dinheiro, a fama, a mídia, medalhas, troféus. Professora, mas para ele chegar no alto rendimento, ele teve que começar de baixo. E aí não envolvia o interesse pessoal dele, não envolvia uma satisfação intrínseca dele, envolvia. Só o que foi que fez essa pessoa perder esse espírito esportivo? Foi os fatores externos? E aí? Foi, né, gente? Infelizmente. Mas a gente também não pode generalizar. Aí, quando vocês vão para a seta do lado direito, tem dizendo assim, ó, esporte amador, esporte profissional. Aí tem dizendo que o esporte amador tem muito envolvimento intrínseco, tem muita satisfação intrínseca. E talvez o esporte profissional, grande maioria daqueles, a gente não sabe, né? A gente também não pode generalizar. Parte deles também estão envolvidos naquela atividade, hoje, atualmente, por exemplo, por fatores extrínsecos, como a gente falou anteriormente. Aí vocês podem me perguntar, professor, o que é esporte amador e o que é esporte profissional? Esporte amador é aquele que não você faz como hobby, mas ele está dentro das normas e da institucionalização, só que aquilo não é uma profissão daquela pessoa, ok? Lembra daqueles 2 vídeos que eu passei semana passada, que tinha um jogo de campeonato de criança e um bate-bola de criança? Estão lembrados? Acho que estão, né? Pronto. Eu mostrei o bate-bola e mostrei o jogo de campeonato das crianças. Ali não é um lado profissional, porque a criança não pode ter seu profissionalismo naquela idade ainda. É muito precoce para a criança. Mas aquilo ali, para a criança é amador, ok? E por que a criança está ali? Com certeza é por fatores intrínsecos, porque ela quer. Ô, professora, mas ela também não quer ganhar uma medalha, não? Claro que ela quer. Mas o que faz ela continuar é o fator intrínseco, porque quando uma criança não quer, ela não quer. E ponto, né? Já o esporte profissional é aquilo que aquele atleta, aquilo ali é sua profissão. Então, o que a literatura está querendo dizer é que no esporte profissional pode haver muito envolvimento sobre fatores extrínsecos, ok? Só que logo abaixo tem dizendo assim, o sociólogo do esporte, Stone, ele diz que existem 2 tipos de comportamentos, o brincar e o exibir. Ele diz que o esporte precisa ter esses 2 tipos de comportamentos. Precisa ter o brincar e o exibir. E o que é brincar? Brincar é uma atividade simples, livre e que te traz diversão, que não é muito sério. E o exibir estaria relacionado ao quê? Estaria relacionado a mostrar o que você está fazendo, né? Muitas vezes o interesse de você se mostrar, mas também entender que esse exibir, o esporte é algo que as pessoas veem, é uma coisa que os espectadores estão ali assistindo. Então, o esporte está envolvido na mídia. Então envolve esse exibir. Tá dando para entender? E aí, pessoal? Explique de novo, professora. Só rapidinho, Qual parte, Bruno?
essa parte do brincar e do exibir, mais para a parte do exibir, porque brincar é uma atividade simples. Vou ler uma parte que tem nesse slide que vocês vão entender melhor, tá certo? Olha só. Estão dando para ver aí? Ele está dizendo assim. Ó, brincadeira é uma atividade livre que se coloca de maneira bastante conscienciosa fora da vida normal. Normal. Mas tudo é normal, tá certo, gente? Sendo não séria, não ligada aos interesses materiais. Então, você está envolvido dentro de uma brincadeira porque você quer. É de você, você precisa. E você não está nem aí para coisas materiais, interesses materiais. E a brincadeira está confinada em seus próprios limites também. E que acontecem de acordo com regras fixas. Tem regras também, certo? Como conceituou Huizinga, que é um autor muito conhecido na área de jogos e esportes. E na mesma linha de Calóis, 1979, considera a brincadeira uma atividade livre, separada, é incerta, é improdutiva e é governada pelo faz de conta. Ok? Então, a pessoa que está no esporte, ela precisa ter sua satisfação intrínseca, ela precisa ter esse momento de diversão, ela também precisa se divertir, ela também não pode levar tão, assim, só a sério, ela não pode dar muito valor só ao exibir. Vocês vão compreender mais lá na frente. E o exibir está dizendo assim, é o ao contrário, refere-se ao comportamento que simbolicamente representa a ação da atividade com o objetivo de torná-la divertida para a assistência. Professora, eu não entendi. Eu estou no meu time de futebol, tá certo? Trazer o futebol. Estou ali no esporte. Ou estou no vôlei, tá certo? E aí, eu quero botar, e eu sei que aquilo que eu estou fazendo com o meu time, as pessoas que estão no estádio ali estão vendo. E aquilo que, para mim, é uma satisfação intrínseca, é uma diversão, eu também sei que eu estou mostrando, porque o esporte está envolvido na mídia. Então, o esporte tem dois conjuntos de comportamentos. Eu sei que eu preciso me divertir, eu sei que eu preciso estar me envolvido com minha satisfação pessoal, mas eu também sei que ele está envolvido na mídia, que ele precisa ser mostrado. E eu também preciso levar a sério o que eu faço. E Stone, que é o sociólogo do esporte, ele está dizendo que o esporte precisa ter esses dois tipos de comportamento. Quem pratica o esporte também. Você precisa brincar, mas você também precisa exibir. Precisa haver uma junção dessas duas coisas. Você precisa estar ali pela sua satisfação pessoal, se divertir, achar aquilo muito legal. Você precisa ter o espírito esportivo, mas você também tem que entender que o esporte, ele exibe. Ele faz parte da mídia. Então, aquilo que você também acha divertido, que sua personalidade dá muito valor àquilo, você tendo o espírito esportivo, você também sabe que isso que você está fazendo está sendo mostrado. As pessoas levam a sério o que você está fazendo. E você também tem que levar a sério na hora que você exibe. Então, o sociólogo do esporte diz que precisa haver esse complemento, esse conjunto desses dois comportamentos, porque senão não há esporte. Deu para entender agora? E aí? Deu sim, professora. Deu? Pronto. Deixa eu voltar para lá. Aí ele vai dizer assim, ó, nessa caixinha preta. Se esse equilíbrio entre brincar e exibir for quebrado de forma que a motivação intrínseca, ou seja, de forma que o brincar substitua todas as preocupações sobre os fatores extrínsecos, ou seja, substitua todas as preocupações sobre os fatores de exibir,
Ou se acontecer ao contrário, se eu deixar os fatores externos ou extrínsecos se sobressair e não entender que eu preciso equilibrar fatores intrínsecos, ou seja, internos, e equilibrar fatores extrínsecos, ou seja, externos, se eu não souber equilibrar isso, ele diz que não há esporte. E há, na verdade, uma banalização do esporte. Professora, mas às vezes eu vejo isso acontecendo. Eu vejo alguns jogadores, alguns atletas que não dão um certo valor pessoal, dão um valor para coisas externas, para o dinheiro, para a mídia, para a fama. A gente sabe que existe, mas o que eu estou querendo trazer para vocês é que precisa haver isso, porque todo atleta que está onde está, ele começou de baixo, ele começou com a sua satisfação interna. Ele tinha seu espírito esportivo e ele não pode perder. E aí Stone deixa bem claro que isso não pode ser desequilibrado, nem muito, nem tão pouco. Tem que ser equilibrado. Ok? Tá dando para entender, pessoal? Professora, olha o chat. Tá certo. Ryan tá dizendo que, por isso, muitas vezes, deixam de fazer por satisfação e fazem por mídia, por interesse, porque, querendo ou não, tem uma certa pressão das pessoas. Você tem que dar o melhor de si, você fica sobrecarregado com pressão das pessoas. Existe isso também. Por isso que o pessoal que está no esporte de alto rendimento, no esporte, eles não só estão ali porque tem uma institucionalização que rege e traz as regras. Uma diferença também do esporte para o jogo esportivo, Rayane e pessoal, é porque aqueles atletas, eles precisam de um suporte profissional. Eles têm um treinador físico, eles têm um técnico, eles têm um fisioterapeuta, eles têm um psicólogo. Porque se eles não souberem controlar isso, Rayane, vai acontecer exatamente isso que você está dizendo. Eles vão ser sobrecarregados porque também há uma pressão muito grande sobre eles. Porque por mais que a gente julgue, também a gente não sabe o que acontece por dentro dos bastidores. A gente não sabe a cabeça de ninguém. A literatura traz dizendo que existem atletas que estão por interesses externos e internos, ou só por um e outro, porque ela faz pesquisa de campo, ela vai lá e observa o cenário. E a gente sabe que existem atletas que só estão lá pelo dinheiro. Mas por que será que aquela pessoa que tinha espírito esportivo já não está dando muito valor àquilo que é sua essência e está dando valor àquilo que é externo? O que foi que aconteceu para essa pessoa não conseguir controlar? Por isso que, além do esporte ser institucionalizado, para ser esporte, eles precisam ter esse apoio profissional. Muito pertinente seu comentário, viu? Vamos voltar para lá. E para finalizar, gente, esse conteúdo para a gente ir para o próximo. Tá dando para ver, né? Tá dizendo assim, o próprio Stone, em 1955, já previu essa possibilidade ao dizer que se o esporte se torna comercializado, ou seja, existe mais uma exibição mais enfatizada, com mais ênfase, os espectadores, que somos nós que estamos assistindo, ou vendo, serão um número maior do que os participantes. A professora, mas eu sei que existe menos atletas e mais espectadores. Só que ele está querendo trazer uma reflexão. Ele está querendo dizer que as pessoas que talvez pensam em ser um jogador, um atleta ou coisa do tipo, e um atleta profissional, ele pode ter um pé atrás, porque ele pode simplesmente perceber que para ele chegar aonde estão, ele acha que ele tenha dificuldade, entendeu? E assim por diante.
E aí... Oi. Pega aqui. Não tem tarefa não, já é tudo, né? Não tem tarefa de casa não, né? Não, Já é só essa. Vá. É nesse outro vídeo. Vá, minha filha. Sim, pessoal, desculpa. E aí eu estava dizendo que os espectadores serão em números muito maior do que os participantes, porque aquelas pessoas que talvez estejam vontade de estar no esporte, elas olham para essas pessoas que estão com uma fama muito grande, que a mídia cai muito em cima e elas talvez não estejam vontade de passar por isso. Então, possa ser que a quantidade de pessoas que tinha vontade de estar e se profissionalizar nisso, elas tinham receio. E aí não é interessante, né? E aí ele diz que os espectadores, como o próprio nome indica, encorajariam o espetáculo, a exibição. Então, quanto mais eu der valor a exibir, vai ser um espetáculo. E o esporte não é um espetáculo. O esporte é uma junção de coisas. E aí ele complementa dizendo que quando os participantes começam a perder a esportiva, digamos, de uma forma popular, né? E quando as recompensas externas e a satisfação da audiência se tornarem predominantes, qualquer esporte está em perigo de se transformar em uma forma de espetáculo. Por isso que ele diz que tem que haver esses dois conjuntos de comportamento. Tem que haver o conjunto de brincar e exibir, tem que haver um equilíbrio, porque senão vai ser só apenas um espetáculo. Tá certo? E aí ele conclui, gente, e a gente conclui um conceito bem grandinho sobre o que é esporte. É uma atividade competitiva, institucionalizada, que envolve esforço físico, rigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores extrínsecos e intrínsecos. Então, ele diz que esporte é isso aí. É uma atividade competitiva, institucionalizada, que tem esforço vigoroso, habilidades motoras complexas, mas que quem está participando também precisa estar motivado por dois fatores, intrínsecos e extrínsecos, que vocês podem complementar. Que isso aí também era uma folha que vocês iam receber, né? Algumas pessoas vão receber, quem está indo presencialmente, mas quem não recebeu, está disponível aí no Classroom, e completar, né, nessa parte aí, por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. E isso é o conceito de esporte, gente. Vocês imaginavam que era isso tudo? E aí? Tá dando para entender? Tá, professora. Tu imaginava que seria isso, Bruno? Em parte, sim, mas essa última parte de brincar e exibir eu achei muito interessante, porque se liga mais ou menos em partes ao assunto de sociologia do primeiro bimestre que Darwin deu para nós na escola, sobre trabalho e emprego. Essa parte de brincar e se exibir, porque, tipo, brincar é uma atividade simples, prazerosa, a pessoa faz por diversão. E o exibir, a pessoa faz por mídia social e por glória. Já aí sobre o do primeiro bimestre, trabalho seria algo que consegue dignificar o ser humano. A pessoa faz porque gosta. E emprego, a pessoa às vezes está trabalhando, mas não gosta do que faz. É isso que eu consegui entender. Você conseguiu fazer uma relação muito pertinente. Como todos podem fazer, como todos devem estar fazendo aí na cabecinha de vocês, certo? É exatamente isso. A educação física, ela não é só a prática, a gente precisa entender a teoria para poder vivenciar a prática de uma forma melhor, tá certo? E é isso, gente, é exatamente isso que Bruno disse. Nada pode ser banalizado. E ainda mais nas escolhas da vida da gente, não é isso? Esse slide já está disponível, tá certo? E aí a gente vai para o próximo slide. Deixa eu parar a apresentação aqui.
para abrir outro slide. Esse slide é um pouco mais rápido, mas também é continuação de um conteúdo bem legal para vocês. Vou fazer outra apresentação, tá certo? Vocês estão vendo? Só tá aparecendo a tela preta. Tela preta. E agora? Tá dando para ver, pessoal? Agora sim. Pronto. Eu não coloquei nenhum título aí nesse conteúdo da gente, porque eu quero que vocês mesmo, cada um, defina o título desse conteúdo. E aí, gente, vocês vão perceber que a gente agora vai entrar realmente nos conteúdos de esporte, certo? A gente falou ali, nessas aulas, sobre o que era esporte, para que a gente possa dar continuidade. E vocês vão perceber que valores são vivenciados indiretamente através da sociabilização no esporte. Esses valores são liderança, trabalho em equipe e respeito às regras. E isso aí são valores que acontecem durante a prática do esporte. Valores que a gente vivencia de forma indireta e não percebe. A gente vivencia um trabalho em equipe, a gente vivencia liderança, porque liderança é diferente de... Eita, agora me fugiu. Liderança é diferente de autoridade. Não, alguém poderia trazer um exemplo? Não sei se vocês já pararam para ver a diferença, ou o que você acha, ou o que você entende sobre essa diferença de liderança e de autoridade. Alguém tem uma ideia? Não tem nada de certo e errado, viu, gente? Vamos lá. A liderança, ela é uma virtude e uma qualidade de uma pessoa ou de várias pessoas que precisam coordenar atividades, mas que ela coordena sempre perguntando se aquilo está bom, se aquilo é favorável. Ela traz sugestões, ela traz ideias, e elas não ditam ideias. Elas não chegam e dizem assim, é isso e ponto. Porque esse exemplo de é isso e ponto é autoridade. E a autoridade, a gente sempre vai ver em casa, né? Com o nosso pai e com nossa mãe. Porque tem momentos que eles precisam ser assim. E também tem momentos que eles precisam ser líderes, né? E aí, quando chega um líder, ele não faz isso, é isso e pronto. Ele traz a ideia, ele traz uma ideia, ele também está aberto a outras ideias. Mas sempre vai precisar ter um líder para encaminhar as atividades. Tá ok? O trabalho em equipe está participando desse contexto, dessa liderança. Então, o esporte, ele vivenciado e ele praticado, ele traz uma sociabilização do indivíduo. E ele
traz valores como liderança, trabalho em equipe, respeito às regras, de forma indireta que às vezes a gente nem percebe. Isso vai construindo, tá certo? Junto a isso, pessoal, o esporte, ele possui um grande potencial de sociabilização do indivíduo. Ele tem um potencial muito grande dessa sociabilização, mesmo que pessoas de diferentes classes, de diferentes religiões, de diferentes gêneros e entre outras diferenças presentes em nossas sociedades estão inseridos dentro do esporte. Porque ninguém é perfeito e ninguém é igual a ninguém. E ainda mais no nosso país, que é um país tropical e diversificado, existem diferentes classes que não deveriam existir, porque isso acaba trazendo concepções e contextos diferentes para algumas pessoas, certo? E também para a nossa prática do dia a dia. Existem diferentes religiões, existem diferentes gêneros e outras diferenças que nossa sociedade traz. Mas o esporte, ele tem um potencial de inserir todas essas pessoas. Seja quem for você. Seja qual for sua crença, seja qual for sua cor, seja qual for o tipo do seu cabelo, seja o que for. Ele tem um potencial de inserir todas essas pessoas. E isso faz com que todas essas pessoas se socializem. Olha só. Que todas essas pessoas se socializem. Mas, vamos lá logo à frente. Através da prática do esporte, certo, gente? As pessoas vão se relacionar. As pessoas vão criar novos vínculos, certo? E é possível perceber o desenvolvimento das relações socioafetivas, a comunicabilidade, a sociabilidade, e vai ajustando o homem e o ser humano naquele meio. Então, o esporte ele é tão importante e ele é tão cheio de potencialidade que as pessoas que praticam ele, elas começam a gerar novas amizades e novos vínculos com pessoas que às vezes a gente nunca viu na vida, mas a gente começa a ter um vínculo. E essas relações socioafetivas entre eu e você, entre você e seu colega, essa comunicação entre você e seu colega, e essa socialização de trocas de ideias e respeito vai ajustando você, eu e todo mundo naquele meio. E vai construindo e desenvolvendo você. E você vai tendo perspectivas diferentes da nossa sociedade. E o quanto a gente precisa se ajudar. Mas, infelizmente, gente, nos centros urbanos, existe essa perca. Existe uma raridade, às vezes, dessa prática. Às vezes tem crianças ou adolescentes que, de onde eles estão inseridos, ou de como eles foram criados, eles não têm a vivência da prática do esporte. Muitas vezes, por violência, né? Os fatores que estão relacionados a essa não adesão ao esporte, ou essa não vivência ao esporte, são fatores que estão relacionados à violência do dia a dia, que antigamente você ficava na porta da sua casa, brincando até altas horas, e não tinha-se a preocupação que hoje tem. Por exemplo, hoje minha filha, para brincar na rua, eu preciso estar na calçada. Na minha época, eu brincava até meia-noite, só várias crianças, e se tivesse um adulto na rua, era porque ele queria ficar ali olhando, ou também preocupado, né? Porque violência sempre existiu. Mas a gente pode caracterizar e deixar bem claro que hoje em dia as coisas, elas, infelizmente, mudaram. Então, fatores que podem estar associados a essas pessoas não terem a vivência do esporte é por questão de violência, falta de espaços adequados, o trabalho infantil ou adolescência, ou na adolescência, aquela criança que não pode trabalhar, ou seja, a exploração infantil,
Em vez da criança estar estudando ou praticando um esporte ou brincando, a criança está em uma exploração de trabalho ou também a adolescência. E também a presença do mundo virtual na sociedade de hoje, que acabou trazendo jogos, né, e entretenimentos para dentro de casa, devido ao quê, gente? Por que será que esse mundo virtual também foi crescendo? Vou voltar lá para o chat, tá? Tem também a tecnologia que sempre está aumentando e trazendo coisa nova para a sociedade. Aí isso faz com que eles foquem só naquilo que está chegando coisa nova. Junto a isso, Anderson, por que será que cada vez mais aumenta essa tecnologia, esses jogos tecnológicos para dentro de casa? Qual seria outro fator que estaria ligado a esse fator? Que está lá no slide. Também vem no caso desses aplicativos de jogos também, que traz um pouco de esporte também no jogo. Aí tem aquela competição também. Ótimo. Só que o que eu estou te perguntando é assim, existe um fator que a gente falou lá no slide que está atrelado ao aumento da tecnologia para a criança ficar em casa e se prender naquela tecnologia. O que foi que parou de ser vivenciado para eles estarem criando essas tecnologias de aplicativos, de jogos tecnológicos virtuais? Porque hoje em dia não se pratica tantas brincadeiras e tantos esportes. Mas por que não se pratica? Por conta de quê? Qual é o fator que está envolvido, que a gente comentou, que faz as crianças não estarem mais na rua, que fazem as crianças não estarem mais em quadras abertas? Seria a violência. Tu ia falar, Anderson. Eu ia falar o motivo desses aparelhos eletrônicos aí. Aí, na hora que a senhora falou a violência, aí eu parei. Desculpa. Mas ótimo. A falta de segurança também, como o Ryan está trazendo. Como você dizia, a violência, ela traz também a falta de segurança que está atrelada à violência. Então, por conta disso, o mercado foi percebendo e foi criando esses jogos. Só que está havendo um descontrole. E a gente pode dizer, mas professora, não se extinguiu, não parou de haver a prática esportiva. Não parou. Mas se a gente comparar o hoje para antigamente, o índice de jogos eletrônicos, jogos virtuais, a procura aumentou mais do que a prática da movimentação. Não só por questões de saúde, mas por essas questões de valores morais. As crianças, às vezes, elas perdem, e os adolescentes perdem de se sociabilizar, de entender que existe trabalho de equipe, de entender que tem que respeitar as regras. Por quê? Porque o esporte traz isso. Estão começando a compreender. Também muitos pais têm crianças pequenas, que ainda são bebês, e as crianças já têm celular, tablet. Antigamente o celular e o tablet da gente era boneca. Brincadeira nas ruas. Ô, professora, e também tem a ver porque tem muitos pais que não se fazem presente. Aí, tipo, usam isso pra deixar o filho feliz, algo assim. E acha que está substituindo, né, Nívia? É como se o pai estivesse terceirizando o seu papel. Ele traz uma pessoa de fora ou ele traz um objeto de fora, que na verdade a criança, ela prefere, na hora ela até se interte, mas a criança ela prefere mais o apoio do pai, o adolescente prefere mais a visão do pai,
a brincadeira, a conversa com o pai e com a mãe, nós precisamos, até a nossa velhice, nós precisamos estar em comunicação, porque nós somos um ser social. Tem filósofos que dizem que nós somos seres individualistas, mas para a gente poder evoluir e conviver na sociedade, a gente precisa se comunicar, a gente precisa se vivenciar. Ô, professor, e nessa pandemia, como é que a gente faz? Tudo tem exceção, né? A gente está vivenciando, a gente está socializando por via remota, ou no distanciamento da sala de aula. Mas a gente não pode deixar de conviver, de se comunicar, de se sociabilizar. E a criança, ela precisa entender, e os pais também precisam entender que aquilo ali, dar um tablet ou uma coisa que vai substituir um jogo, mas não vai substituir valores que o jogo, ou a prática do esporte, ou a brincadeira frente a frente, ou no contato visual, no contato verbal e no contato físico, a criança, ela se desenvolve mais. O ser humano se desenvolve mais. Então, o esporte tem esse potencial. E por isso que tem muitas crianças rebeldes, exatamente, Roberta. Justamente por isso que Rayane disse. Como a gente tinha dito, nem tão pouco e nem muito. Tem que ter equilíbrio. Então, vocês começam a compreender o quanto é importante estar praticando um esporte, o quanto é importante estar praticando um jogo esportivo, não só por questões de saúde, não só por questões de praticar o movimento, a gente se movimentar, gastar energia, se alimentar melhor. Não só por isso. É por outras questões que nos fazem ser humano. Para que a gente aprenda a conviver com as diferenças. Para que a gente aprenda a conviver com as diferentes classes, religiões, gêneros e outras diferenças. Tá certo? E aí, gente, para a gente concluir a aula de hoje, para vocês se livrarem de mim, vocês já devem estar com sono aí, cansados. A atividade para ser discutida em sala de aula. Esse filme aí, Duelo de Titãs, tem no YouTube, tá certo? Eu pesquisei, queria trazer outros filmes, mas tem filme que não tem acesso ao YouTube e assim fica muito difícil. Então, o YouTube, como ele é um acesso livre, então eu preferi trazer um filme que realmente ficasse de livre acessibilidade para vocês. E o nome desse filme se chama Duelo de Titãs. Eu preciso que vocês assistam esse filme. Tem 1h30. É um filme antigo. E aí, eu vou disponibilizar essa atividade no Classroom, tá certo? Vocês vão assistir e depois de assistir, vocês vão fazer a anotação no caderno de vocês, onde vocês quiserem, até na própria atividade do Classroom. E a gente vai discutir esse filme em sala de aula, tá certo? Em sala de aula, e se as pessoas que não podem estar em sala de aula, a gente vai discutir de hoje a 8 também, tá certo? Dentro dessa atividade de assistir o filme, depois que vocês assistirem um filme, vocês vão pesquisar cenas de vídeo que caracterizem um preconceito ou uma discriminação no esporte. Vocês vão assistir o filme na mesma atividade, depois que vocês assistirem, tá certo? Vocês vão pesquisar uma cena no YouTube, ou coisa do tipo, vai pegar aquela cena e vai colocar na atividade do Classroom. Uma cena que vocês acham interessante. Pode ser qualquer cena, mas que para vocês tenha um significado. Tá certo, gente? Tá dando para entender? Sim. Ô, professora. Professora, tem que ser a cena do filme, Não. Vocês vão assistir o filme, Eduarda. Depois que assistir o filme, ou até antes de assistir o filme, vocês vão procurar cenas aleatórias que vocês achem no YouTube e que para você marcou muito ou que tem um significado muito grande daquela cena, que aquela cena
esteja envolvendo uma discriminação ou um preconceito no esporte. É uma cena de qualquer esporte, de qualquer outra coisa. Pode ser até uma cena de um filme, mas não desse filme. Esse filme vocês vão assistir e a outra atividade também, que é dentro dessa atividade de assistir o filme, é que vocês pesquisem cenas, ou uma cena só, gente, e coloquem lá aquelas cenas que vocês acharam, assim, que marcou muito, que para você teve um significado e uma reflexão. E você vai pegar ela, o link dela, e vai colocar na atividade do Classroom. E se quiser fazer um comentário, melhor ainda. Deu para entender, Eduarda? Deu sim. Diga, Maria Alice. Era isso que a Eduarda perguntou, professora. Ok. Deu para entender mesmo? Deu sim. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Assistir o filme. Um filme antigo, gente, mas observem as cenas. Observem o filme completo. Duelo de Titãs, certo? E pesquisar cenas que caracterizem violência ou discriminação no esporte. E a partir disso aí a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo. E para finalizar, eu queria que cada um botasse no chat qual seria o título desse nosso conteúdo. Qual título você definiria desse conteúdo? Tudo que você viu aqui sobre o envolvimento do esporte, sobre a potencialidade que ele tem de unir pessoas de diferentes classes, religiões, gêneros, sobre a potencialidade que ele tem também de fazer com que a gente desenvolva relações socioafetivas, comunicabilidade, sociabilidade, e que muitas pessoas também não têm acesso ao esporte, ao jogo esportivo, por esses fatores: violência, falta de espaços adequados, trabalho infantil e a presença do mundo virtual. Qual título vocês dariam para o nosso conteúdo? Bruno, socialização nos jogos esportivos. Ótimo. E aí, gente? Pode botar no chat, viu? Para a gente fazer a chamada e vocês se livrarem de mim e ter um ótimo final de semana. Esportes e seus diversos benefícios. Ótimo. Gente, lembrando que não tem certo e não tem errado. Aqui a gente troca figurinha o tempo todinho. Professora, coloque os slides lá no app, porque às vezes quem não viu o último slide, que já está lá, pode ver. Vou colocar assim, Bruno. Eu vou almoçar, gente. E depois que eu almoçar, eu já vou disponibilizar a atividade. Quer dizer, eu vou disponibilizar o material que foi esse. E depois vou puxar uma atividade, que vai ser essa. Hoje mesmo. Tá certo? Não se preocupe. Foi até bom você falar isso, Bruno, porque eu ia falar isso no final, mas tinha esquecido de falar, mas eu já ia fazer isso. Discriminação de classes nos jogos esportivos. Muito bom. Muito bom. Os três estão ótimos. Vamos lá, gente? E cada título desse é uma reflexão que cada um fez, viu? Sobre o tema.
Jogos esportivos e suas classes. E suas classes. Olha o que Bruno tá dizendo. Tá vendo? Isso é do pessoal, né, Bruno? Tá vendo, minha gente? Nós temos que fazer reflexões o tempo todo. Porque a gente não pode parar. E o mundo só vai ser melhor se a gente pensar. Jogos esportivos e seus benefícios. Fala, Anderson. Eu ia dizer que também cada um dando sua opinião também fica melhor, porque aí dá um vai complementando o outro. E essa complementação, Anderson, faz a gente conhecer os pensamentos do outro e faz nossas ideias fluírem. Porque ninguém é igual a ninguém. E às vezes uma ideia que você queria, um pensamento que você tinha, aquela pessoa também tinha. Isso é perfeito, gente. Vocês estão assim, estão de parabéns. Jogos esportivos e sua forma extraordinária de sociabilização. No esporte não existe religião ou gênero. Eu vou parar aqui, porque senão eu vou começar a me arrepiar e o negócio não vai dar certo. Gente, os temas estão ótimos, os títulos estão perfeitos. Só lembrando uma coisa, a gente vai ter prática, tá certo? Não sei se o pessoal que está em casa, não sei se vai poder voltar, ou se vocês vão querer voltar, enfim. Mas no dia que tiver prática, eu vou fazer uma forma de quem não puder estar de forma presente, eu trazer a experiência dessa prática, tá certo? Mas já foi disponibilizado que a gente vai ter assim, né, pelo decreto, uma aula, nós temos 2 aulas, né, na semana, então uma aula poder ser uma prática, tá certo? Só para avisar vocês mesmo. Ninguém mais? Se ninguém mais vai colocar nenhum título do nosso tema, podem botar a presença, gente, e se considerem livres da minha aula. A senhora poderia gravar a aula prática na escola. Posso, Bruno? Posso. Posso, sim. Porém, eu tenho que bolar isso aí, porque eu estou bolando a forma de como vai ser essa prática, por medidas de segurança. Até porque eu quero trazer práticas diferentes para vocês. E aí eu também tenho que ver isso aí. Isso é uma ótima ideia. É meio, assim, não é que é difícil, é trabalhoso, mas é desafiador para mim, certo? Mas eu vou bolar uma ideia de, no dia da prática, filmar, ou deixar o celular lá filmando, ou botar o computador para vocês acompanharem, mas é melhor ter uma forma de filmar, porque para vocês acompanharem, talvez vocês não entendam, né? Tá certo? Podem colocar presença, foi ótima a ideia também, viu, Bruno? Obrigada. Podem botar presença e considerem-se com a aula terminada e tenham um ótimo final de semana e se cuidem, gente. Se cuidem mesmo. Eu sei que não é fácil usar uma máscara, mas a situação, ela tá tendenciosa a piorar. Viu? Um cheiro. Podem sair. Como? Tchau, professora lindona. Quem é, Jéssica? É a Ana aqui, professora, fazendo graça. Quem? A Wani. Eu vou ligar a câmera, professora. Ligue. Quem é? Ignora. A Wani da ETE, mulher. Mas ela não quer sair aqui. Tchau, professora. Meu Deus, tchau.
Um cheiro. Um cheiro. Tchau.